Sejam todos bem-vindos ao capítulo 29. Hoje, Emmanuel nos traz o capítulo 29, intitulado Contentar-se. E, para desenvolver este capítulo, Emmanuel se baseia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Vejam que esta é uma carta de Paulo à comunidade de Filipos. Quando nós vamos diretamente à carta de Paulo, nós vemos que Paulo discorre sobre agradecimentos a esta comunidade. Essa comunidade, na verdade, Filipos, ela foi fundada por Filipe da Macedônia, pai de Alexandre Magno. Né? Ela fica ali na costa norte do Mar Egeu. Mas a igreja, né, de Filipos, ela foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Era uma comunidade que Paulo tinha muito apreço. Né? Então, por volta do ano de 50, 51, que foi fundada a igreja por intermédio do apostolado de Paulo. E quando nós vamos à Escritura, é dito: não é minha penúria que faz falar, aprendi a contentar-me com o que tenho. Ele está agradecendo, né, os recursos destinados a ele. Né? É importante nós ressaltarmos que tudo indica que foi escrito na prisão, como outras cartas também. Né? Então, ele está em agradecimento, dizendo que não é minha penúria que me faz falar ou agradecer, né, por ter recebido esses recursos. Sei viver com o que tenho, sei viver na penúria e sei também viver na abundância. Né? Estou acostumado a todas as vicissitudes, a ter fartura e a passar fome, a ter abundância e padecer necessidade. Tudo posso naquele que me conforta. Vejam, o capítulo é intitulado Contentar-se. E aí Emmanuel traz Paulo, ancorando, né, este capítulo no capítulo 4, versículo 11 da Epístola de Paulo aos Filipenses. Porque Paulo, ele sempre foi um exemplo de adaptabilidade. Né? Paulo, ele foi criado, educado, né? Seu mestre Gamaliel, enfim, ele foi um doutor da lei que teve as melhores orientações, as melhores das educações em letras, artes, retórica, literatura, música, enfim. Era alguém que recebeu, tinha uma vida, à época, privilegiada, né? Dado a maioria da população. Mas que, ao se converter, e obviamente que tem toda a história de Paulo, que houve esta, digamos assim, guinada na sua vida, onde ele se contentava, e aí não mais com as coisas passageiras do mundo, mas sim, ele se contentava de uma outra maneira, com coisas imperecíveis. Tá certo? Então, esta é a história de Paulo que ancora este capítulo, baseia essas reflexões que nós vamos adentrar agora, com as palavras de Emmanuel. Então, quando nós falamos sobre contentar-se, e aqui apenas para a gente poder contextualizar na nossa linguagem, o que seria contentar-se, né? E aí, antes da gente poder se debruçar nas palavras de fato de Emmanuel,
é interessante a gente entender que contentar-se, né, ela vem da palavra contente. E esta é uma palavra de origem latina, né, do latim contentus. E o contentus, ele é o passado de continere, ou seja, de conter algo, né? Então, ele tem um sentido de conter. A pessoa que está contente, né, o que vem de contentar-se, ela está satisfeita, ela está contente, ela contém algo, tá certo? Então, da onde vem este contentos, este contentamento? Ele vem de conter algo. Por exemplo, quando nós estamos com fome, é óbvio que o nosso estômago, as nossas vísceras, elas são ocas. Por quê? Porque é necessário que haja a passagem, a luz para a passagem do alimento, do que nós estamos ingerindo. Tá certo? Então nós temos uma abertura e nós temos o impulso da fome, ou seja, uma necessidade básica. Para que nós sobrevivamos, nós precisamos nos alimentar. Tá certo? Básico. Agora, se eu estou com fome, se eu estou esvaziado por dentro, se eu não contenho nada para que eu possa me mover, né? Fazendo aqui uma analogia do carro e da gasolina. Nós precisamos, sim, da energia dos alimentos, assim como outros tipos de energia. Mas aqui no nosso exemplo, quando nós estamos com fome e nós nos alimentamos, nós contemos e nos preenchemos, ou seja, nós ficaremos então satisfeitos. Essa satisfação é o contente, é o contentamento de que origina esta palavra contentar-se, dita aqui por Emmanuel. Tudo bem? Então, esta noção de conter algo, né? Então, quando eu estou satisfeito, né? Eu acabei de fazer uma refeição, eu estava com fome. Ora, agora eu estou contente, eu estou contentado, eu estou satisfeito. Então, eu estou contente, porque eu contenho aquilo, aquela alimentação, ou seja, eu estou preenchido, eu estou contendo a alimentação, estou contente. Portanto, então, este é o significado de contentar-se. E aí nós vamos poder perceber as maneiras de contentamento que o homem ele tem e as suas nuances. Então, Emmanuel diz o seguinte para nós: a vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. A vertigem da posse. Então, ele denota que a posse está ligada a uma vertigem, um sentimento de posse. O que nós temos de fato de nosso, de posse? Nem o nosso alimento, porque o nosso alimento, nós consumimos o nosso alimento. Este alimento, nós vamos sintetizá-lo, nós vamos quebrar os macros em micronutrientes, e desta forma que nós podemos absorver. Então, nós não conseguimos absorver as substâncias no estado in natura. Né? Nós podemos perceber que alguns alimentos, então, são de mais fácil digestão, outras de menos. Isso tudo é uma variabilidade digestória ou digestiva. Por quê? Porque meu organismo tem mecanismos, né, enzimas, enfim, vários tipos de passagens onde eu vou depurar, como se eu fosse decantar este alimento que está in natura. Por isso também as cocções, existem alimentos que não podemos comer in natura, são tóxicos, enfim, tem todo um preparo para que seja absorvido esses nutrientes, em macro e micronutrientes. A partir daí, eu absorvo esses nutrientes. Ok, e o resíduo desses nutrientes eu vou expelir para onde? Para outro meio para se transformar. Né? Porque isto não é consumido em si. E tudo aquilo que nós nos nutrimos, em última instância, nós vamos utilizar para a nossa movimentação. É por isso que nem o que retém conosco fica, porque é utilizado como substrato. E esse substrato é exalado em todas as nossas manifestações, sejam pelo suor, seja por excreções, vias excretoras,
seja por consumir, a nossa máquina consome através de combustão, de mecanismos fisiológicos inúmeros, enfim. Então, nós estamos sempre transformando. O corpo humano é uma usina de transformação, onde tem os dejetos e eu tenho a absorção daquilo que é bom para mim. E aquilo que não é bom para mim vai ser bom para outros seres. Então, sempre em constante transformação. Agora, a vertigem da posse, ou seja, se eu acho que aquilo é de minha posse e que tudo vai ficar comigo, eu estou estagnando uma situação. Por quê? Porque tudo aquilo que eu fecho em si mesmo perece. Né? Perece por quê? Porque, vejam, se tudo deixado, que não vai tudo transformar, mas vai perecer. Então, a vida é movimentação. Ele segue a vida simples, condição da felicidade relativa, que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. A maioria dos homens esquece o básico para buscar coisas mais elaboradas, tá certo? Isso não é mal em si, tá? Mas o que ele ressalta aqui é que a condição da felicidade, a vida simples, né? A vida simples, o que já existe. Ok. Ele segue. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. Ele está falando que os pedidos a Deus são absurdos, né? Então, não é o básico que precisamos para sobreviver e daí nós obtermos as outras coisas do mundo, né? Que tudo a nós foi dado ao homem já. O reino dos céus é de Deus e o mundo foi feito para o homem. Ou seja, o homem, ele foi dado a tudo conhecer, a tudo transformar. Então, às vezes, o que é atributo do homem, nós pedimos a Deus, necessidades quiméricas, e que muitas vezes cabem a nós mesmos. Então, se Deus já nos deu o básico, a natureza, o mundo, cabe ao homem transformar. O que é do homem, o homem terá que fazer. E o que é de Deus, ou que o homem não consegue fazer, cabe aos céus, ao reino de Deus. Então, aqui ele separa já, né? Que o homem, na sua inconsciência, ele tem desejos quiméricos e chega a pedir a Deus, talvez algo que seja que Deus já nos deu, que Deus já nos deu o básico para transformar. O homem é o mesmo, de agora e de tempos recuados. Ou seja, o homem é o mesmo. O que acontece é que ele foi se transformando e transformando a terra também, na medida que ele foi se transformando e transformando as coisas, né? É uma rua de via dupla. E aí, ele segue. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas sublimidades, nas possibilidades transitórias, ou seja, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: o homem não se preocupa no mínimo que ele precisa ou que ele coloca da sua vida, o que ele se doa para a vida eterna, ou seja, para aquela vida que continuará após a vida na Terra. Mas ele está muito preocupado, né, com todas as possibilidades, né, ou pelo muito das possibilidades aqui na Terra. Então, ele exagera nas suas requisições das, digamos, coisas transitórias, perecíveis, né, porque tudo que nós conquistamos aqui, em última instância, nós iremos deixar para a própria Terra, tudo aquilo que é da Terra. E o que nós levaremos, talvez nós não tenhamos o mínimo de conquista do que a nossa jornada imortal vai poder levar conosco, que não é nada que está no plano terreno, que é muito importante, sim, para a nossa vivência aqui, mas que realmente não poderemos alcançar após esta passagem. Então, é nesse sentido. Geralmente parece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição.
Então, esses desejos nos levam à inquietude, né? Os desejos demasiados, ou seja, tudo na sua medida. Então, não é que uma apologia à pobreza que nós não tenhamos as coisas, pelo contrário. Por quê? Porque para Deus não existe escassez. É o homem que se limita. Nós podemos ter tudo de bom nesta vida, usufruirmos, né? Porque nos foi dado um jardim de delícias. Deus, quando fez o homem, ele não fez primeiro o homem, né? É dito que primeiro as coisas foram feitas e depois o homem para tomar conta de tudo, né? Das aves que estão no céu, dos peixes que estão na água e das criaturas que andam pela terra. O homem tem esta consciência, o fogo da consciência. Então o homem, por mais que ele seja o animal mais frágil da natureza, um potro, um cavalo já nasce, começa claudicando e já começa a andar, dali a pouco ele já está cavalgando, já está andando, e o homem? O homem, se deixado ao léu, ele morreria. A míngua. Por quê? Porque ele precisa de um cuidado de um outro ser humano. O homem não tem garras, não tem presas, não tem couraça, não tem asas para voar, não tem veneno, como uma serpente, né, que está na linha dos pés. Então Deus deu a essas criaturas a proteção, um veneno, as aves do céu, com a sua fragilidade, para poder voar, buscar o seu alimento, caçar, as presas para os predadores, a força para os animais que são da força, o elefante, o rinoceronte, enfim. E ao homem, o ser paradoxalmente mais frágil e que pode dominar os outros seres, dominar no bom sentido, dominar em conviver com a consciência que o homem tem. Então, o homem hoje, com a sua consciência, vai aos céus, vai ao mar, ele pode extrair da natureza, da fauna, da flora, as coisas de sua necessidade. Nós estamos aqui falando dos exageros, estamos falando das possibilidades que o homem tem e que foi dado ao homem pela sua consciência de transformação. Os seres de 1000 anos atrás, que ainda vivem pela Terra, permanecem na sua mesma ação, né? Uma abelha faz a colmeia da mesma forma, um João de Barro, ele faz a sua casa da mesma forma. Quem os ensinou a fazer isso? Isso já vem na sua natureza. Porém, eles não aperfeiçoaram isso. O João de Barro não consegue fazer vários andares, né? Não consegue fazer, por exemplo, uma arquitetura, né? Como os arquitetos conseguem, né? A colmeia de uma abelha é a mesma configuração, que está ali e vai ser assim, que está no DNA daquela espécie. Então, nós não vemos uma colmeia de abelhas em formas de arte, é uma obra de arte, mas ela é daquela forma, e o homem não. O homem transforma, se nós observarmos a música, as artes, a transformação ao longo do tempo conta a história do homem e da evolução, ou melhor, do progresso do homem nas artes, na ciência, na sua inteligência. Então, o homem veio ao mundo sem saber nada, dado aos tempos recuados da história, mas a ele foi dado a tudo conhecer. E aí, Emmanuel segue. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se às aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Então ele se perde muitas vezes aqui no mundo. Se já compreendes tuas possibilidades com Cristo, examina a essência dos teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina, entre os homens foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas, difíceis, rigorosas. Estarás, acaso, esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? E assim Emmanuel termina os seus dizeres. Por quê? Paulo ele teve que aprender a contentar-se com menos do material, tanto é que quando ele estava necessitado de suprimentos básicos, quando ele ia pregar, ele estava em cidades que realmente tinham grandes necessidades de suprimento, necessidades básicas até, ele estava pregando algo transcendente do reino, da palavra, né? E ele montava, então, o seu tear, ou seja, para ele ter o pão de cada dia. Ele trabalhava no seu tear para ter o seu sustento.
e continuava assim, não depender, né? Lógico que foi dado a muitos suprimentos, né? E foi a ele dado muita ajuda ao longo do caminho, porque enquanto nós estamos trabalhando, Deus, ele vai colocando o chão conforme nós vamos caminhando, colocando os pés. Então, esse é o exemplo de Paulo. E quando nós falamos do contentamento, né, no sentido de que nós vemos tudo o que o homem procura saber e querer na Terra, né, como nós estávamos falando, o homem ele tem grandes possibilidades. Talvez por essas grandes possibilidades, o homem possa se perder em suas vaidades. Tudo é vaidade, né, como dizem Provérbios. Então, até mesmo as coisas que foi dado ao homem conhecer, nela tem a semente, ou não nela, né? Não na sabedoria em si, mas no homem tem ainda um pouco das vaidades. Então, em que sentido nós podemos entender que daqui o homem é um transformador e que ele pode sim ter um tipo de contentamento? Vejam, Paulo aprendeu a se contentar não com as coisas transitórias, porque até mesmo nas horas mais aflituosas da carne, Paulo elevava o seu espírito e ele se contentava não com as coisas transitórias do mundo, mas sim com o contentamento, preenchimento de sua alma, de seu espírito, que estava em paz, né? Então, o homem, na verdade, ele ainda, como nós estávamos falando, veio ao mundo sem nada saber. Por quê? Porque se nós olharmos a história humana, muitas coisas hoje que nós temos como normais, como o homem já vem ao mundo com tudo aí, posto que o próprio homem transformou. Então, se uma criança hoje, nos tempos atuais, nasce e vem essas construções, essa arquitetura, o desenvolvimento das artes que nós observamos, feitos por nós mesmos, por outros homens, né? Ela pode observar aí que tudo foi transformado para o homem. E muitos aqui poderiam dizer: ora, o homem, ele é um criador, ele cria ou cocria, enfim. Mas na verdade não. O homem não cria nada. O homem, ele somente transforma. Ah, Marcos, mas existem vários inventos, né? O homem criou né, inventou várias coisas. Na verdade, não. O homem nunca inventou nada. O homem somente transformou as coisas. O homem somente descobriu as coisas. Eu provo para vocês isso. E dou um exemplo. Todos vocês conhecem o ácido acetil salicílico, conhecido como aspirina, tá certo? É muito utilizado como anti-inflamatório, analgésico e tudo mais. Esse componente, ele foi sintetizado pela primeira vez em 1853, pessoal. Em 1853. Depois de 3, 4 anos, né, ele foi descoberto por um químico francês e depois de um tempo, na verdade 30, 40, mais ou menos 50 anos, né, outro laboratório pegou, né, e patenteou como aspirina. Mas o ácido acetil salicílico, por exemplo, que nós utilizamos hoje em várias ocasiões como um medicamento, vocês sabem que ele é essa substância oriunda das folhas do salgueiro. E o que são as folhas do salgueiro? Popularmente conhecido como chorão, aquela árvore, né? Que muita gente faz chá para passar no cabelo, enfim. Ela vem das folhas do salgueiro. Ou seja, o homem descobriu o ácido acetil salicílico? Não. Já estava ali. O que ele fez? Em certo sentido, ele observou algo, transformou algo, viu que aquilo tinha algum efeito e estudou aquilo, mas aquilo já estava ali. Então aquilo já era feito por Deus. Tudo já está aí no mundo. Tudo Deus já nos deu. Quantas coisas ainda estão na natureza, né? Quantas coisas ainda estão na natureza e nós ainda não descobrimos. Qual a diferença? Que Deus já criou a ciência ou
a ciência que está, a inteligência que está dentro das coisas já existe. Isso é chamado de semente, existe uma inteligência nas coisas. Se eu pego uma semente de variados tipos, 10 tipos de plantas e coloco na minha mão, dificilmente eu distinguiria quem não conhece a fundo e não estuda. Mas eu só vou saber depois de eu plantar, ou seja, o que diferenciou cada planta seguir por um caminho, uma estrutura, um jeito, o que diferencia isso? A inteligência que está contido no germe, na semente, no sêmen, ali, que é colocado na terra, e dadas as condições perfeitas para o desenvolvimento daquele componente, aquilo se transforma, eclode, morre a semente, e aí nasce e desenvolve outras coisas que contêm a própria semente também. Aí falando das árvores, né? Então, quando nós observamos que já existe a inteligência ali no âmago das coisas, na verdade o homem, ele só paulatinamente vai descobrindo isso, né? Então ele não inventa nada, é que ele vai observando e ele vai transformando aquilo que já existe. Então eu não poderia pegar aquela folha e utilizar hoje dessa forma, pegar de uma árvore direto. Então existe um processo, e é nesse processo de transformação que o homem entra, né? É nesse processo de transformação que o homem entra. E aí nós entendemos a inteligência já que há no mundo natural. Então o homem, ele é um transformador, ele está em progresso. O homem já não nasceu pronto, ele está se fazendo. Nós aqui estamos nos fazendo. Nós estamos fazendo a obra de nós mesmos, através das nossas experiências. Só que a inteligência já existe ali. Outro exemplo é o alumínio, por exemplo, que todos conhecemos, né? O alumínio, por volta de 1853, mais ou menos, ele foi descoberto. Tudo no século XIX, percebam. Também por um francês, né? Ano mais ou menos de 1853, por ali, né? 1821, mais ou menos ali, né? E o que acontece, né? O alumínio, como é que ele foi descoberto? A bauxita. O que é a bauxita? Nada mais do que um minério vermelho, né, que contém mais ou menos metade, né, 51%, 52% de óxido de alumínio. Né? Então, o que foi preciso fazer? Depois de 3, 4 anos, né, foi um francês que descobriu, depois na Dinamarca, outro estudioso foi lá e conseguiu separar somente o óxido de alumínio, que é o alumínio que nós conhecemos hoje. Então, até então, nós só tínhamos o ferro para poder manipular. O alumínio muito mais leve, onde houve toda uma estruturação industrial também, na base deste alumínio, que foi descoberto aonde? No solo, ou seja, já estava no solo aquele componente. O homem retirou, manipulou, transformou, e hoje nós temos muitas coisas feitas com alumínio. Né? Então, o que será que ainda há para o homem descobrir? Uma infinidade de coisas, né? Universos de coisas que o homem ainda precisa trabalhar e descobrir. Nesse sentido, nós observamos que o homem, como caminho, né? Como desenvolvimento da humanidade, o homem como ser humano, ele está em constante transformação. E aí, nós podemos entender, né, que o contentar-se não é o contentar-se das coisas simplesmente de a minha vida está assim, eu não preciso fazer nada e está tudo bem. Pelo contrário, né? O homem está sempre transformando as coisas. Mas é o contentar-se no sentido de não ter necessidades a mais do que nós precisamos. Então, aquela necessidade que vai nos deixar ansioso, que vai nos deixar sempre inquieto, que vai liberar uma série de substâncias no nosso organismo, e que quando nós nos alimentamos, por exemplo, para nos contentarmos com as coisas materiais, por exemplo, um alimento carnal da nossa matéria física, nós estamos contentes naquele momento, contentes, contendo aquele alimento e felizes, satisfeitos. Né? Felizes no sentido de satisfeitos, não no sentido magno, não no sentido
pleno, porque essa felicidade plena, filosoficamente, é muito discutido, mas isso não é a questão. A questão aqui é que todo contentamento da matéria, e aí dividindo o plano espiritual, né, onde o nosso coração ele vai estar, o coração no sentido de consciência, da mente, do coração do ser humano, que estará de fato no nosso tesouro, onde as traças não corroem, onde os ladrões não roubam, é nesse sentido, né? É nesse sentido, algo imperecível, que se nós nos alimentarmos agora, dali a algumas horas, nós estaremos de novo com fome, nós estaremos de novo ansiando por nos satisfazermos. Isso num aspecto mais alargado, nós observamos vícios, nós observamos dependências, nós observamos apegos que nos levam à derrocada, à paralisação da nossa vida, em busca de coisas que realmente são perecíveis e que não nos sustentam e não nos sustentarão, porque são coisas que, de fato, elas passarão, e elas sempre passam. Agora, onde está o aspecto perene? É aí que traz, então, Emmanuel a nós, né? O sentido do contentamento. Onde está este contentamento do homem? Onde nós deveríamos buscar este contentamento? Será que seria nas coisas da terra? E está tudo bem nós usufruirmos, porque o homem foi tudo dado, o jardim do Éden foi dado a tudo, as delícias, os jardins, nós precisamos aproveitar e também desfrutar da vida. Mas que nós não nos prendamos, não paralisemos a nossa marcha por sensações quiméricas, transitórias, por apegos às coisas que realmente são, de fato, efêmeras. E aí, para que nós possamos finalizar, nós temos também aqui em Eclesiastes, capítulo 3, Salomão discorrendo um pouco sobre que proveito tira o trabalhador de sua obra, né? E aqui, capítulo 3, Eclesiastes, versículo 9. Que proveito tira o trabalhador de sua obra? Viu o trabalho que Deus impôs aos homens, para que nele se ocupassem. Faz parte, né, do homem, o trabalho, o desenvolvimento, né, o aprimoramento do homem. Não só comer o pão aqui, material, mas o aprimoramento, né? As coisas que Deus fez são boas a seu tempo. Vejam, quando está algo fora de tempo, já não é boa em si, ou má. Ela é boa a cada tempo que ela deve reinar naquele tempo sobre aquele ser, aquela passagem, aquela hora do caminho. Ele pôs, além disso, no seu coração a duração inteira, sem que ninguém possa compreender a obra divina de um extremo ao outro. Então, ao homem foi dado a tudo conhecer, mas, como Paulo falava, agora eu vejo em parte o que uma vez ou dali adiante eu verei como um todo, né? Então ele fala sobre o tempo, Paulo também. Antes eu enxergava como criança, eu era uma criança. Hoje sou homem, vejo as coisas como homem. Há tempo para tudo na vida. Então esse tempo é o tempo de desenvolvimento também, né? Não o crono somente, né? Então é o tempo que o homem é dado ao seu desenvolvimento, certo? Então eu não posso plantar algo aqui e dizer eu quero que daqui 1 mês, 2 meses, né, nasça tal coisa, eu vou plantar. Mas o desenvolvimento foi dado ou é obra do Criador. Há plantas que dão mês, 2, 3, anualmente. Então, aí é o tempo maior. Existe o meu tempo, o tempo do outro, o tempo da natureza, e tudo isso está ao mesmo tempo convergindo, está ao mesmo tempo trabalhando nas leis universais. Então ele continua. Assim concluí que nada é melhor para o homem do que alegrar-se e procurar o bem-estar durante a vida. Então, alegrar-se na sua obra, está a hora de plantar é de plantar, a hora de colher é de colher. Tá certo? Igualmente, é dom de Deus que todos possam comer, beber, gozar do fruto de seu trabalho. Então não faltará nada, né? A quem trabalha, né? A quem planta, né? Deus dará.
Reconheci que tudo que Deus faz dura para sempre. Olha a diferença, né? Do que o homem transforma aqui, que tudo se transforma, né? E das coisas que Deus faz, que dura para sempre. Você, a sua alma, o seu espírito, que dura para sempre. Sem que se possa ajuntar nada e sem nada suprimir. Olha que beleza, né? Não posso juntar e nem suprimir nada. Tudo na sua medida Deus fez. E nós achamos que não, eu quero isso agora, eu quero tanto, eu quero menos, eu quero mais, né? Então, se você plantar uma semente, vai dar o que tem que dar, de acordo com o tempo, com o solo, com as condições, tá certo? Então, não nos cabe controlarmos tudo. E isso é uma medida de paz, no sentido que nós estamos com o nosso trabalho dando o que nós podemos dar na medida do que o homem foi dado a dar. E a Deus, o que Deus foi dado a tudo nos legar também. Na terra e nos céus. Sem suprimir. Reconheci que tudo que Deus faz dura para sempre, sem que se possa juntar nada, nem nada suprimir. Deus procede desta maneira para ser temido, no sentido de que ser admirado, no sentido de ser reconhecido, né? Como Deus que tudo criou. Aquilo que é, já existia. E aquilo que é de ser, já existiu. Deus chama de novo o que passou. Percebem? O que nós falamos agora? O homem conheceu a bauxita em 1821. O homem conheceu, em 1853, por exemplo, o ácido acetil salicílico. A penicilina, por exemplo. 1928, Alexander Fleming. Como é que foi descoberto a penicilina? Foi por acaso, né? Porque ele estava ali estudando bactérias, né? Estafilococos ali. E o que aconteceu? Essa bactéria que ele estava observando, uma das amostras, detectou-se um fungo ali em uma das amostras. E ao observar esta amostra, né, ele observou que era uma bactéria do gênero da Penicillium, ou seja, por isso penicilina. E esta bactéria, ela tinha uma substância que impedia o crescimento. Este fungo tinha um componente que impedia o crescimento das bactérias. Nasceu, então, os antibióticos. Então, veja, o homem observou, mas já estava tudo ali. Né? Já estava tudo ali para o homem. Então, ao homem foi dado a tudo conhecer, tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Então, que nós não nos preocupemos, que nós tenhamos, né, a cada dia a sua preocupação. Já foi nos dado, né, essas divisões do tempo, né, do dia, da noite, para que nós possamos, de fato, né, nos levantarmos a cada dia e buscarmos, sim, como pescadores, né, analogia dos discípulos também, jogar a nossa rede, trabalharmos, nos expandirmos, né, no sentido de conhecermos cada vez mais, mas sabendo que diante de nós tem uma estrada infinita, né, e que tudo aquilo que é transitório, deveríamos nós observarmos, sim, com os olhos realmente de ver, de que todas essas coisas são transitórias, ao passo que há coisas eternas e onde geralmente nos passam despercebidos. Por quê? Porque não são observadas com os olhos físicos. Tá certo? Então, assim, nós findamos este capítulo. O próximo será o capítulo 30, que nós falaremos na próxima oportunidade. Aqui a todos que acompanham também, é válido dizer que quem está acompanhando as sextas-feiras aqui percebeu que nós tivemos aí um interregno, um tempo, um espaço da semana passada, na sexta-feira, porque realmente a gente fez a gravação, mas por algum motivo aí do YouTube, enfim, nós
o vídeo não subiu, se perdeu, e por isso nós seguimos, né, daqui para diante, e nos encontramos, então, no próximo capítulo, no capítulo 30.